tipos de pessoas. Aquela pessoa que vai estar na brecha e aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh! Qual dos dois tipos de pessoas vocês são aqui nesta noite? Verdadeiros adoradores, aqueles que estão na brecha pela nossa nação, pela sua família, pela sua igreja, pela próxima geração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Comece a abrir o seu coração. Comece a abrir o seu coração. A Bíblia diz que a glória enche o templo. Quando Salomão orou, quando Salomão se arrependeu, e o Senhor disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o justiça reinará, grande e poderoso é. Não há outro Deus, não há outro Deus, o Rei
da glória entrará, com justiça reinará, grande e poderoso é, não há outro Deus, não há outro Deus. O Rei da glória entrará, com justiça reinará, grande e poderoso é, não há outro Deus, não há outro Deus. O Rei da glória entrará, com justiça reinará, grande e poderoso é, não há outro Deus, não há outro Deus. O Rei da glória entrará, com justiça reinará, grande e poderoso é, não há outro Deus, não há outro Deus. Ele é o Rei da glória. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei. Que entre o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Para que entre o Rei, para que entre o Rei, o Rei da glória, poderoso. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso na guerra, para que entre o Rei, para que entre o Rei, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, é Jesus, é Jesus, poderoso e valente na guerra. É Jesus, é Jesus, é Jesus, poderoso e valente nas guerras. Suas trombetas, os carros, Exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouço as trombetas e os carros de guerra. Ouça. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ô Senhor, abre os nossos ouvidos hoje, abre os nossos olhos hoje, Senhor. Vamos começar a nos mover na atmosfera do Espírito. Ouça o grito da vitória,
as trombetas e os carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas, os carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouvir esse som, amém? Feche os teus olhos e comece a ouvir, ouvidos estão sendo abertos hoje, comecem a ouvir. O som dos redimidos. Vamos. Mais alto. Vamos. Enquanto adoramos o Rei dos Reis, Ele destrona os nossos inimigos. Enquanto adoramos o Senhor, o seu trono é estabelecido no Brasil. Vamos, igreja.
anjos de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Eis que eu chamo o meu exército, do norte, do sul, do leste e do oeste. Eu convoco o meu remanescente, diz o Senhor. Despertem, ó valentes, despertem, ó valentes. Já ouve-se o grito, já ouve-se o rugido. Hey, como o som de muitas águas, esse exército vai se juntando, do norte, do sul, do leste e do oeste. Despertem, ó valentes, despertem, ó guerreiros. O tempo é chegado, o tempo é chegado. A quem enviarei? A quem enviarei, diz o Senhor. Será que eu posso ouvir meus filhos e filhas dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu os levarei aos lugares mais altos e aos lugares mais baixos. Eu os colocarei nas brechas e os colocarei nos lugares estratégicos. A quem enviarei, diz o Senhor. A quem enviarei, diz o Senhor. A quem enviarei? Põe a mão nos seus ouvidos. Se você pode, põe a mão nos seus ouvidos e fala assim: Senhor. Põe
Põe a mão nos seus ouvidos agora e diga: Senhor, unge os meus ouvidos para ouvir e obedecer. Eu não quero mais perder nada do que o Senhor me ensinar. Um novo tempo começa hoje, na minha vida e na minha família. Senhor, é um novo tempo e eu me posiciono. Levanta suas mãos ali para o Brasil e profetiza de novo: o Brasil é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Diga mais uma vez: o Brasil é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, faz barulho e aplaude o Senhor. Ainda de pé, diga: Jesus, obrigado, porque nós podemos, em tempo oportuno, estamos reunidos para receber as tuas instruções. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, nós abençoamos agora cada ministério que está fazendo 100 horas, 50 horas, 12 horas, quantas horas forem de adoração e intercessão. Pedimos agora uma cobertura especial de glória, pedimos proteção para aqueles que vão para as ruas, para aqueles que estão indo para os lugares fazer evangelismo. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor olhe e encontre o teu remanescente em São Paulo, no Brasil e nas nações. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoamos as crianças agora e o ministério infantil, pedindo: fala com eles também, enquanto o Senhor nos dá instruções, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Você pode sentar. As crianças vão para o ministério infantil. Uau, glória a Deus. Obrigado, pastor. Deixa para o fim. Bem-vindos ao Glória nos Portais 2024. Obrigado a todos os tangedores, profetas, ministros, dançarinos, guerreiros. Na hora que o Senhor chama, a gente tem que estar pronto. Quantos são daquele tempo que se cantava um hino que dizia: quando se fizer chamada, lá estarei? Quem é desse tempo? Quando se fizer chamada, lá estarei. Precisa não. Bora, vamos chutar tudo hoje. Meus amados, o que vai acontecer daqui a pouco? Fique atento. Aqui em São Paulo, amanhã às 14 horas, começamos mais uma jornada de adoração e intercessão. Aí no domingo, às 9 da manhã, começamos meia hora mais cedo, tá? E em São José dos Campos, às 18 horas da manhã, tá? E na segunda-feira, vamos todos para lá. Maurício, eu não tenho como ir.
vá no balcão de informações, peça carona, avise se você pode dar carona. E olha, por favor, se você vai dar carona ou pegar carona, o carro que você for, vai orando em línguas, vai adorando a Deus, não fale besteira. Tá? Durante todo esse tempo a gente precisa saturar os ares das nossas cidades, do nosso estado, vigiando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Hoje nós vamos ver tempos e estações. Hoje nós vamos ter fundamentos sobre glória nos portais e terminar com ceia. Então, nós vamos ter duas palavras menores, ao invés de ter uma palavra maior, e aí vamos continuar adorando depois da ceia. Pode ser? Por quê? Uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração no fim do ano passado foi de retomarmos aquilo que nós paramos antes lá ou durante a pandemia. Desde 2020, a gente deu uma parada, e não só a gente, mas muitos ministérios, e o Senhor nos convocou a nos posicionarmos de novo na guerra pela nossa nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu acho que você não entendeu, o Brasil é do Senhor Jesus. E isso depende do meu posicionamento e do seu. Isso depende do posicionamento de cada filho e de cada filha de Deus. Pai, fala conosco e nos dá algo prático, objetivo, que possamos continuar adorando, intercedendo e proclamando a Tua glória sobre a terra. Nesse primeiro tempo eu queria trazer para você um discernimento do tempo que a gente está vivendo. Porque afinal de contas, hoje é dia 1º de Adar. Desde que a primeira estrela nasceu, antes do sol se pôr, já é o dia 1º de um novo mês espiritual. No calendário natural, hoje é dia 9 de fevereiro. Sobre fevereiro, nós vimos no domingo passado. Quem estava aí na consagração? Se você estava, que está online, põe eu estava. Então, se você não estava, assista, veja quais as diretrizes proféticas de fevereiro. Mas hoje está começando um novo mês. E é muito interessante porque o nome do mês é Adar 1. Adar 1, pelo calendário civil de Israel, é o 6º mês. Mas já pelo calendário bíblico de Êxodo 12, é o 12º mês. Isso significa que Adar fecharia o ano. Mas não, por isso que é Adar 1. E por que é Adar 1? Porque assim como no natural, o calendário de fevereiro, nesse ano, tem um dia a mais, que é um ano de ajuste. No mundo e no calendário espiritual, nós vamos ter um 2º mês de Adar. Então, tudo que vai acontecer traz um adiamento das expectativas. Deixa eu fazer algumas perguntas para ver se você se conecta com o que eu estou dizendo. Alguém aqui essa semana ou nos últimos dias teve algum plano frustrado? Levanta a sua mão. Alguém aqui estava esperando algo acontecer e não aconteceu? Tem vários motivos e eu vou te explicar por quê. Deus tem dado para a gente algumas chances. Isso aponta para um tempo de alinhamento. Isso aponta para um tempo de ajuste e segunda chances. Isso quer dizer que talvez se as coisas tivessem acontecido do jeito que a gente queria, na hora que a gente queria, nós não estaríamos 100% preparados. Então Deus está nos dando algo, e você vai entender ao longo dos próximos 20 minutos, o que é que Deus está dando para a gente estar 100% alinhado com Ele, 100% ajustado com o propósito eterno dEle, e qual é a segunda chance, ou quais que Ele está nos dando. Adar, em hebraico, ela é uma palavra que vem de origem aramaica, que quer dizer fogo glorioso ou brilho. Você pode repetir? Fogo glorioso ou brilho. Ou seja, esse é o mês onde o Senhor vai colocar o fogo dEle, a glória dEle, para que a luz dEle brilhe mais em nós. Acho que você não me ouviu, eu vou repetir. Deus vai colocar o fogo dEle para queimar tudo que não é dEle na nossa vida. Para que então a glória dEle venha se manifestar, e as pessoas ao olhar para nós, elas vão até dizer, eu vejo uma aura, eu vejo isso, mas na verdade elas vão ver o brilho de Jesus. Por isso nós precisamos entender essa estação. Adar vem da palavra adir, diga adir. Adir quer dizer o que nós acabamos de cantar aqui, força. Não é isso, Ana? Não estava falando de força e cantando força? Adir é a palavra que dá origem a esse mês, ou seja, da onde vem a minha força? Eu ouvi dizer outro dia que a alegria do Senhor é a nossa
força. Ou seja, a minha força vem quando eu alegro o Senhor, quando eu faço a vontade do Senhor. Adar aparece uma vez no livro de Esdras e 9 vezes no livro de Esther. Eu não vou falar hoje sobre o livro de Esther, mas eu vou falar hoje sobre o livro de Esdras. Lá no livro de Esdras, capítulo 6, verso 15, diz: acabou-se essa casa. Diga, acabou-se. O que quer dizer isso? Terminou a obra. De que casa? Do templo. Quando? No dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Presta atenção aqui, hoje é dia 1º. Sábado, amanhã é dia 2. No domingo, na viração do dia de domingo para segunda-feira, já é o dia 3. Então nós temos uma janela de oportunidade para receber uma unção de finalização e de terminar as coisas. Porque Adar aponta para um tempo de finalizar projetos. Adar nos dá um acesso glorioso num portal de unção para completar. Olha para o seu vizinho e diga: você vai completar. Completar o quê? Aquilo que precisa ser completado. E o Espírito Santo que começou a boa obra em nós vai completar. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar à disposição dele. A tribo que vai à frente nesse mês é a tribo de Naftali. Naftali, dentre outras coisas, quer dizer minha luta. Quem está passando por luta aí? Espera aí. Fica com a mão levantada se o que eu vou falar é verdade. Luta financeira. Luta na família, luta emocional, luta espiritual. Será que faz algum sentido para você que Adar tem uma tribo chamada Naftali? Naftali nasce no meio de luta. Ele é o 5º filho de Jacó, o 2º com a serva de Raquel chamada Bila. Isso traz alguns códigos para nós. Lá em Gênesis 30, verso 8, Raquel, que não é a mãe que dá a luz, mas é a que empresta sua serva para Jacó ter o filho. Raquel diz assim: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Quer dizer, minha luta. O que Raquel está dizendo, em outras palavras? Minha luta foi muito grande contra minha irmã. Nem sempre é irmão, mas geralmente parente morde a gente. Estou falando com alguém? E em quem que Raquel encontra ajuda? Numa serva, para poder vencer. Ela não conseguia dar a luz. Então ela coloca Bila no lugar para fazer isso e ela recebe. Isso aponta para um tempo de lutas, de ajuda e de vitórias. O Senhor está dizendo: essa é uma estação onde a tua luta vai aumentar. E não adianta bater na madeira, não adianta dar 3 pulinhos, cuspir, dar 4 voltas. É um tempo de lutas. Mas é um tempo em que Deus vai pôr as pessoas que você menos espera para te ajudar. E é um tempo de você se preparar para as maiores vitórias. A letra de Naftali é Kuf. Tenta você, Kuf. Kuf é a 19ª letra do alfabeto, o valor de Kuf é 100. E Kuf é o símbolo do quê? De um buraco de agulha, é o símbolo do estreito, da dificuldade. Isso aponta então para um tempo de plenitude, de passar pelos estreitos, de passar pelas dificuldades. Olha para o seu vizinho e diga: Shalom. Eu não vou ficar aqui, eu vou passar pela dificuldade. Porque tem gente que fala: não, essa dificuldade vai passar. Não, querido, a dificuldade não passa, quem passa é você. O deserto não passa, você que atravessa ele. A luta não passa, você vence. Então Deus está nos dando uma unção especial para vencer, para passar pelas dificuldades, para passar pelos estreitos. Você lembra que Adar significa glorioso, brilho, fogo? Normalmente Adar fecha o ano espiritual e depois vem o ano novo. Se Adar é o 12º mês, qual que seria o próximo? Nissan ou Abib. Vem a primavera para o hemisfério norte, para nós o outono, e começa então um ano novo. Páscoa, glória a Deus. Mas esse ano não. Esse ano tem 2 Adar. Mas isso não quer dizer que Adar não é um portal. Deixa eu tentar explicar para você. Toda vez que chega uma viração de um tempo,
Repete depois de mim: mudança de estação. Abrem-se portais e fecham-se portais. Nós amamos o lance de portas abertas, portais abertos. Daqui a pouquinho, no segundo tempo, eu vou mostrar para você um pouquinho mais sobre isso, e amanhã com muito mais detalhes durante a tarde. Mas presta atenção, Adá fecha o ano para abrir um novo ano. E é importante você entender isso aqui. Como você termina uma estação determina diretamente como você vai iniciar a próxima. Se você não terminar concluindo as coisas, fechando as coisas, na próxima estação, quando você entrar, as contas velhas vêm atrás de você. Os problemas velhos vêm atrás de você. As perseguições. Outro dia, falando com uma pessoa, essa pessoa reclamava que o líder, o chefe dela no trabalho, é tão terrível quanto o pai dela natural. E eu fiz uma pergunta para essa pessoa, eu falei: não seria Deus mostrando para você que com o seu pai você não foi aprovado, Deus está pondo um outro cara, e se você fugir desse cara, Deus vai botar um terceiro, um quarto? Você já notou que o cara muda de escola, tem um professor igualzinho ou pior na outra escola? O cara muda de igreja, tem um pastor igual ou pior na outra igreja. Se você não for aprovado no fim de uma estação, na outra vem tudo de novo e as provas pioram. Eu sei que não é para falar amém, né? Mas é só para você ficar esperto. Porque nós estamos num tempo onde o Senhor quer nos purificar com fogo. Mas o que nós devemos fazer nesses dias de viração? Primeira coisa que devemos fazer nos dias de viração é olhar para as coisas que nós fizemos na última estação. Olhar para trás e ver o que eu prometi e eu não cumpri. Quais as coisas que eu gostaria de ter feito e eu não consegui fazer. Quais as coisas que eu machuquei as outras pessoas. Quais as coisas que eu estou frustrado e preciso perdoar as outras pessoas. Porque eu não posso carregar para dentro da próxima estação essas coisas velhas. A mágoa velha vai me pegar na nova estação. E eu mesmo vou estragar a nova estação. Quem está comigo? Quando se fez uma pesquisa nos Estados Unidos sobre índice de divórcio, e de segundo divórcio e terceiro casamento, descobriu-se uma coisa terrível, que a maioria das pessoas que já estavam no terceiro casamento, nunca se resolveram do primeiro, e levaram para o segundo casamento todos os problemas do primeiro, e já estavam levando para o terceiro os problemas do segundo e do primeiro, porque não fecharam as portas. Eu preciso fechar a porta para entrar. Posso dar um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco? Sim ou não? Quantas vezes tem na Bíblia portas fechadas? Nós amamos portas abertas, mas deveríamos amar um pouco mais as portas fechadas. Como assim, Maurício? O milagre para Noé só aconteceu depois que a arca fechou. Pergunta para o vizinho: quem foi que fechou a arca? Foi Deus que fechou a arca. Gente, agora eu quero que você se imagine como um dos filhos ou nora de Noé. Não se imagine como Noé, gente. Ou como a esposa de Noé, a Noela. Imagine-se como uma daquelas 7 pessoas que estavam na arca com Noé. Primeiro, para você entender isso, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum parente doido que fala para você que viu o céu? Levante sua mão. Pode ser você, o parente. Você tem algum parente doido que às vezes traz uns negócios e fala, vamos ver. Beleza, Noé fica 120 anos construindo uma arca. Alguns autores dizem que nunca choveu. Se não tivesse pelo menos uma garoa, a terra não produzia, ciclo da água. Tá? Mas a grande questão é que não existia esse tipo de coisa, não existia tsunami. E 120 anos o cara fazendo um negócio e o mundo assistindo, a família dele assistindo. Até que chega Noé e fala, chegou o dia, bora entrar para a arca. Os animais vão entrando ordenadamente, Deus faz aquela organização maravilhosa. Eu acredito que de tanta obediência de Noé, Deus deu para Noé a mesma unção que Adão tinha lá no jardim, de comandar os animais e dar ordem para os animais. Porque Noé começou a ter uma intimidade com Deus e falou, cara, eu quero isso aqui. E ele ficou tão focado no que Deus mandou e em Deus, que ele foi, é o que eu acredito. Só que a porta fechou, e quantos dias demorou para chover?
Porque, gente, se a porta fechasse e na mesma hora chovesse, você ia falar: eita égua! É ou não é? Mas a porta fechou e não choveu no dia, não choveu no dia seguinte, não choveu 3 dias depois. Eu imagino a reclamação das irmãs dentro da arca. Bora daqui, mano. Ei, eu acho que você não está entendendo, eu estou profetizando para você em forma de pegadinha. Deus está fechando porta, pare de reclamar. Porque na hora certa Ele vai fazer chover na sua horta. 7 dias se passaram. Imagina ficar 7 dias dentro de uma arca sem ar-condicionado. Gente, se você tem animal em casa, você sabe o que eu estou falando. Quem aí já sentiu o cheiro do cachorro molhado sem banho? É uma desgraça, irmão. Quem aí tem um animal em casa humano que às vezes solta uma manifestação, você fala: meu Deus, comeu o quê? Agora pense dentro da arca, 7 dias e não tinha uma gota de chuva. Você não está me entendendo? Deus está fechando porta. Para de chorar pelo passado. Para de chorar pelas coisas. Amanhã nós vamos dar decretos fechando portas. Amanhã eu vou te contar uma história de santos. Por que os portugueses não conseguiam subir? Quem eram os guardiões e o que vai acontecer? Porque Deus vai fechar a porta na cara de alguns inimigos. Você não crê, não tem problema. Eu estou crendo por mim e por você. Porque Deus faz algumas coisas loucas que a gente não entende. E nós precisamos entender que nesses dias nós precisamos nos posicionar agradecidos porque Deus está fechando porta. Aquilo que você fazia e te dava dinheiro, para alguns não vai fazer mais. A fonte vai mudar. Eu vou repetir: a fonte está mudando. E Deus está fechando aqui para abrir ali. A outra coisa que se faz nesses dias é ser agradecido. Ser agradecido porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ser agradecido porque Deus é mais do que suficiente do que a nossa insuficiência. E eu queria que você imaginasse e pensasse comigo. Semana passada nós começamos uma série sobre Shabat. E eu queria que você pensasse. Nós falamos de algumas coisas semana passada. Que um dos propósitos do Shabat é desfrutar. Deus não vai te deixar produzir para você não poder desfrutar. O que adianta ganhar e não poder comer do melhor dessa terra? O que adianta ter dinheiro e não poder viajar, não poder curtir? O Shabat serve para desfrutar. Mas o Shabat é um dia também para eu agradecer. Por quê? Porque a gratidão, ela ativa algo muito tremendo. Assim como a ingratidão ativa algo muito terrível. A ingratidão, ela ativa a desonra. Porque quando eu não sou agradecido, eu não honro quem eu deveria honrar. Mas a gratidão, ela faz com que o nada suficiente se torne superabundante mais do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Maurício, onde é que está isso? Na Bíblia, quando Jesus fala para os discípulos: manda a galera comer, dá de comer para eles. E os discípulos: mestre, nem 200 denários. E aí aparece o gordinho com 5 pães e 2 peixinhos. 200 denários não era suficiente, a comida do gordinho era. Outro dia eu estava ouvindo Fernanda Brum e 4x1 cantando 5 pães e 2 peixinhos. E Deus me levou direto no túnel do tempo. Numa época que Deus mandou a gente fazer um alinhamento e um desmonte na família MCI. No domingo eu vou anunciar isso em São José e aqui eu estou anunciando hoje. Nós vamos começar isso aqui. Que horas vai ser, eu não sei. Como vai ser, Deus ainda não mostrou. Mas em São José era todo dia, 5 horas da manhã. A gente ia aqui para a casa do Senhor e ficar pedindo perdão um para o outro. E depois lá pelas 6:30 da manhã a gente tomava um café. E às vezes a gente tomava ceia, porque às vezes o povo não perdoava. É São José, gente, é interior. Perdoa a apóstola Lúcia, ela é de lá. Mas, gente, no começo parece fácil. Vamos nos reunir para pedir perdão. Tudo pastor, líder, simples demais. A maioria dos problemas não eram nossos, eram transferidos. Muitos daqueles líderes tinham vindo de uma outra denominação.
E a gente começou a ver quanto problema eles trouxeram de lá, brigas de lá, das escalas de lá. E a gente era muito sincero de dizer, cara, se você não perdoa, fala. Não perdoa, ninguém toma a ceia. Eu me lembro que na primeira manhã eu fui escalado para comprar os pães. Era 4:30 da manhã, eu estava chegando na padaria, pedi 200 pães. O cara olhou para minha cara e falou, tá com fome? Eu entrei no carro, liguei a rádio. Ele estava tocando 5 pães e 2 peixinhos. Eu me senti o próprio gordinho. No outro dia, eu fiz questão de estar na escala, voltei lá, o cara está com mais fome. Eu falei, não, eu vou alimentar uma multidão. Por que você está falando isso, Maurício? Porque Jesus, mesmo com o insuficiente na mão, a primeira coisa que ele faz é dar graças ao Pai. E ele continua sem responder para os discípulos como que aquilo aconteceria, mas ele deixou uma chave para nós. A gratidão faz com que o insuficiente se torne mais do que suficiente. Então, no portal, eu preciso agradecer que o que eu tenho hoje não é suficiente para pagar. Eu cheguei aqui e falei para o pastor André, lá dentro você vai entender, porque se uma porta se fecha aqui, outra abre ali. Eu tenho entendimento profético que Deus está fechando um monte de porta, e aquilo que parece ser insuficiente, Deus só está esperando você ser agradecido, porque você é filho do Criador de tudo. Agora, você sabe o que eu acho mais louco disso? Deus não precisava de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não precisava de 5 pães e 2 peixinhos. Pensa comigo. Jesus podia alimentar. O maná ninguém plantou e todo mundo colhia todo dia. Por que Jesus teve que fazer aquilo? Para deixar registrado para nós, filhos, 2024, não está suficiente, mas começa a agradecer, porque vai sobejar muito mais do que tinha no começo, e você não vai saber como, mas a chave foi a gratidão. E por fim, lá em Números 10:10 diz o seguinte, que da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e no princípio dos vossos meses. Fala, princípio dos meses. O que quer dizer princípio dos vossos meses? O dia 1º de cada mês. Que dia é hoje no calendário espiritual? 1º de Adar. Diga, é hoje, no princípio dos vossos meses. Tocareis as vossas trombetas sobre o quê? Os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial, por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Uma das coisas que se faz no cabeça do mês, Rosh Chodesh, cabeça do mês, princípio dos meses, em hebraico é Rosh Kodesh. Diga Rosh, cabeça, princípio. Kodesh, diga meses. Agora Rosh Kodesh, o que se faz? Se agradece, se toca as trombetas, mas sobre o que? As ofertas que nós trazemos. Eu explicava para um amado casal ontem sobre o devocional de ontem, dos 22.000 bois. Esse irmão já teve fazenda, e ele começou a me explicar quantos bois em cada alqueire de terra. Ou seja, quantos bois podem ficar num alqueire de terra para você alimentar o boi sem ter que pôr ração, sem ter que fazer nada. O boi come o que está ali, você não se preocupa com ele. E ele me fez a pergunta, Maurício, como que Salomão tinha 22.000 boi para matar? E eu comecei a explicar algumas coisas. Eu falei, irmão, primeiro, o que me intriga não é como que os bois viveram, é quanto tempo demorou para matar os 22.000 bois.
Não é um negócio assim que você joga um spray e os bois já caem durinho. Tinha toda uma maneira, não tinha metralhadora. E tinha todo um protocolo para se matar aqueles bois. Mas o segredo não estava no número de bois, o segredo estava no número dos bois. Se você assistiu minha live do Instagram, você aprendeu. 22 quer dizer revelação. Quantos livros tem Apocalipse? 22. Qual o nome do livro de Apocalipse? Revelação. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. 1000 é o número de frutificação. Salomão tinha acabado de receber uma baita herança do pai. Davi era o cara mais bilionário de toda a história, o maior conquistador de toda a história. E Davi deixou alguns legados para Salomão, e o maior deles chama-se presença. Diga presença, que é o que nós estamos buscando nesses dias. O mundo está se emporcalhando, os portais malignos estão se abrindo, sendo alimentados por prostituição, lascívia, vício, fornicação. Mas o mundo continua gemendo e a criação continua gemendo. E ela está gemendo e esperando algo. A manifestação dos filhos de Deus. Não foram poucas as vezes que, fazendo glória nos portais, nós enviamos equipes para o desfile de escola de samba. Lá em São José não tem escola de samba, é bloco mesmo. A gente é humilde. E nós íamos com um ônibus com 40 pessoas. Times de 2 a 3 proféticos, enquanto ficava uma galera adorando, tocando tambor, dançando, intercedendo no prédio da igreja, outros levantando escudo, outros fazendo guerra, uma equipe apostólica cobrindo aqui, os evangelistas proféticos entrando no meio da avenida. E não voltava um time sem testemunho. Primeiro, metade dos caras que a gente encontrava era desviado. Segundo, a outra metade buscando Deus. E naquela noite, ou tinham tido um sonho, ou naquele dia, de alguma maneira, eles entenderam que Deus ia falar com eles. E chegava a gente lá no meio da avenida e começava a profetizar. O que nós vamos fazer nesses 3 dias é um treinamento básico de coisas que nós sabemos há quase 30 anos e fazemos. Porque nós não queremos isso para o MCI. Em São José dos Campos nós tivemos resultados maravilhosos, com dezenas de igrejas que multiplicaram muito, e dezenas de igrejas que abriram. E nós nunca fizemos sozinhos, sempre fizemos em unidade. Mas agora, nesse momento, eu queria convidar você a entrar nesse mês de Adar, fechando uma porta, fazendo 3 coisas. Primeiro, fique de pé e diga: Senhor Jesus, me perdoe por reclamar, por murmurar, porque as portas estão se fechando. Olha para mim, quantos entendem que muitas portas estão se fechando na sua vida? Porque Deus vai abrir portais agora. Posso dar mais um spoiler do que vou falar amanhã à tarde? Quando que o milagre aconteceu para aquela viúva? A Bíblia diz que depois ela tem emprestado dinheiro, seguido a direção profética. Ela não emprestou dinheiro, ela emprestou vasilhas. Aí diz o seguinte: fechou a porta atrás de si, então o óleo começou a multiplicar. Amanhã eu te digo quantas vezes está escrito portas fechadas que abriram portas para milagres maiores. Que às vezes a gente só quer porta aberta. Não, é melhor fechar a porta primeiro, porque não vai me perseguir mais o passado. Eu não vou mais viver o passado, não vou viver de passado. Eu só vou trazer à memória o que me dá esperança, as promessas que Deus deu. Segunda coisa que eu vou pedir para você fazer agora: perguntar para Deus, o que está insuficiente para você? Força? Dinheiro? Saúde? O que está insuficiente? E a terceira coisa, enquanto eu vou pedir para os tambores começarem a tocar de novo, você vai trazer uma oferta de guerra violenta. O que quer dizer isso, Maurício? Eu vou trazer uma oferta de gratidão, que ainda é pouca, perto do que vai dar. Eu já fiz um pedido para Deus de quantos cordeiros eu quero dar numa Páscoa. Podia ser esse ano. Podia ser esse ano.
A minha oferta hoje é muito insignificante, perto do que eu quero trazer, mas ela não é insuficiente para Deus fazer o milagre. Fale: Senhor Jesus, me mostre como selar nesse altar, nesse mês de Adar, diga Adar 1. Sabe o que quer dizer? Deus vai pôr porção dobrada de fogo na sua vida. Deus vai pôr porção dobrada de glória na sua vida. Deus vai pôr brilho novo dobrado na sua vida. Deus vai aumentar a intensidade de luz na sua vida. Deus vai aumentar o discernimento na sua vida. Diga: eis-me aqui, Senhor, agora eu venho marchando. Ei, a Ana tinha dito: comece a marchar, comece a marchar, comece a marchar. Eu não sei se você tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso diante do Senhor é tudo que Ele precisa, com gratidão, para ativar a sua vitória.